Eu estive no último congresso da Socergues, falando sobre os fatores de riscos para o suicídio e manejo na internação. E vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. O que eu falei naquele momento? A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde aponta a questão do suicídio como um problema de saúde pública. E ela contabilizou em 2019 mais de 700 mil casos ou pessoas que tentaram ou cometeram o suicídio. No Brasil, a gente está falando de 6,9 a cada 100 mil habitantes. Já no Rio Grande do Sul, o estado onde eu resido, a gente tem 12,4 para 100 mil habitantes. Então, quer dizer que nós estamos num índice muito mais alto que o Brasil como um todo. Eu trouxe uma reportagem feita pela Zero Hora, que é por que o Rio Grande do Sul tem uma taxa tão grande de suicídio. Nessa reportagem, a gente consegue ter um mapa do Rio Grande do Sul e ver por zonas. O que a gente sabe? Tem uma questão muito sazonal relacionada ao suicídio, e a gente no Rio Grande do Sul tem um frio muito mais efetivo, assim, que em outros estados. Nós também temos ali a região de Venâncio Aires e Santa Cruz, que tem uma questão relacionada à plantação de fumo, e tem estudos que apontam que essa plantação ou que o manejo dessa planta ocasiona um aumento maior da tentativa ou do desejo de suicídio. A Organização Mundial de Saúde, em 2021, ela lançou o Viver a Vida, né? Que é um manual ou uma estratégia de manejo para os países pensarem em prevenção do suicídio. Então, tem desde a sensibilização, a capacitação das equipes, a abordagem. É um material muito legal e tá na pasta lá da OMS, muito fácil de acessar e que eu considero que seria importante vocês conhecerem. O que a gente sabe, assim, que em 2023 a OMS, então, a OPAS, junto com o Lancet, ela lançou um estudo que aponta que os determinantes sociais são importantes na questão de repensar ou pensar o suicídio, porque do seu aumento a cada ano. O que é importante a gente saber em relação ao suicídio? Então, eu aqui trouxe algumas definições, eu não vou entrar em detalhes, depois vocês podem buscar, mas o que a gente vai estar trabalhando hoje mais é a questão da ideação suicida e da tentativa do suicídio. A intenção, o pensamento e o suicídio consumado, eu não vou estar abordando tanto porque não é a temática do nosso trabalho. Então, a gente sabe que a ideação suicida é o pensamento de servir como agente da sua própria morte, com plano ou sem plano de cometer o suicídio. A tentativa já é o ato, já é um comportamento autodestrutivo que vai ter as consequências não fatais, mas que tem a intenção de morrer. O que é importante a gente ter conhecimento, assim? Que são os fatores de risco para o suicídio? Então, nós temos os transtornos mentais, e o que eu estou trabalhando aqui? Com os transtornos de humor e de personalidade, com a questão do uso de substâncias, que é importante a gente, psicoativas, que é importante a gente saber se o paciente faz uso disso. A questão de que ter um transtorno de humor mais o uso de substâncias, isso aumenta e a gente tem que estar ciente disso, aumenta ainda mais os riscos. Quando a gente fala de fatores psicológicos, o que eu estou trazendo aqui para vocês? A questão de perdas recentes, de problemas familiares mais intensos, assim, naquele determinado momento. As datas festivas são, ou datas importantes, são datas que acabam alertando ou sinalizando um maior desejo, assim, do tipo Natal, Ano Novo, Dia das Mães. A gente tem que pensar que isso mobiliza dependendo da pessoa e a gente tem que saber disso. A data da morte de alguém que foi significativo para aquela pessoa. Então, essas são características importantes da gente poder pensar.
O que também a gente tem que saber em relação aos aspectos psicológicos e a história de vida desse sujeito que a gente está atendendo? Que paciente com história de familiar de tentativa ou comportamento suicida tem um fator ainda maior, uma agravante ainda maior. E os dados sociodemográficos, a gente tem que ter claro que pessoas, isso é dado, tá? Em pesquisas, pessoas do sexo masculino, elas vão ter maior propensão a efetivamente tentar o suicídio e até muito evidência se tem assim da questão de conseguir, né, cometer o suicídio. As populações de uma faixa etária de 15 a 35 anos têm um índice maior, assim como pessoas acima de 75 anos. A questão de pobreza, de nível cognitivo também vão alterar isso. As condições clínicas incapacitantes, e aí eu estou falando aqui da internação, né, de uma hospitalização, então do manejo do hospital. Então, doenças crônicas têm um índice maior, né, principalmente aquelas que são incapacitantes. Então, a gente pode pensar na doença cardíaca, no AVC, num câncer que vai ter um tratamento mais longo e que vai trazer maiores prejuízos. Então, a gente sempre tem que pensar que a doença pode desencadear sofrimento, esse sofrimento pode ser insuportável e a gente pode pensar na morte como um fator que vai de solução para aquele nosso problema. O que a gente tem em relação de fator protetivo? Porque eu acho que a gente, quando está atendendo o paciente, nós temos que ter claro os fatores de risco, mas também os fatores, né, que possam ser protetivos. O que a gente tem em relação a fator protetivo? Nós temos a questão da personalidade. Então, personalidades que têm características mais impulsivas vão ter mais riscos. Aquelas que são de características mais passivas têm um menor risco. Pessoas que têm uma capacidade cognitiva maior, que conseguem refletir, que a gente consegue pensar junto com ela algumas estratégias defensivas que não sejam pensar na morte, também vão ter isso como um fator protetivo. Então, eu vou conseguir ajudar ela a pensar em outras estratégias para alívio do sofrimento que não seja a morte. Já pessoas que não têm essa capacidade de simbolização, talvez seja mais difícil. Aquelas pessoas que têm uma estrutura familiar, né? E eu diria não só familiar, mas que tem uma rede, né, afetiva de proteção, isso vai ajudar. Então, aquelas pessoas que têm uma maior capacidade de contar com os outros, e podem ser amigos, podem ser pessoas da sua rede religiosa, que muito nos ajuda nesse sentido. E a questão dos fatores socioculturais, aonde essa pessoa tá, então aquela coisa do risco, assim, né? Essa pessoa tá lidando com a extrema pobreza, isso vai, né, nos dar sinais de maior alerta, então a questão da religião entra aqui também. Então, a gente tem a religião muitas vezes como um fator protetivo, mas também em alguns momentos pode ser fator de risco. A gente tem que saber o significado, né, daquela religião, como que ela lê isso, como que ela vê isso, se é protetivo ou não. No hospital, nós vamos nos deparar com duas situações, né? O paciente, aquele que tem ideação suicida, e o paciente, aquele que tenta efetivamente o suicídio e vem para o nosso hospital por uma questão de ter uma ingesta medicamentosa, ter, né, se machucado, se cortado, aqueles pacientes que de alguma forma sinalizam e conseguem receber ajuda, né, a tempo para chegar no hospital e não cometer o suicídio. Nós temos o paciente, então, esse paciente com ideação suicida, que em emergências ou hospitais clínicos são os mais comuns, e o paciente com tentativa de suicídio, que é mais comum em hospitais de trauma, né? Não é que a gente da clínica
e eu ali no Hospital de Clínicas não tenho tanto contato com pacientes com tentativa de suicídio em específico, mas eu tenho muito contato e já tive, né, porque trabalhei no trauma, mas hoje a minha relação, né, a minha atuação tá mais relacionada às ideações suicidas. E aí eu pergunto, essa ideação suicida é com plano ou sem plano? E isso é importante a gente saber. A gente está falando de uma ideação suicida que é eu tenho vontade de morrer, eu não estou tomando a medicação porque eu gostaria de morrer. Isso é uma coisa, eu não estou fazendo o tratamento da forma que deve, porque eu, né, quero acabar com a minha vida, não vejo mais sentido nela. Eu tenho uma ideação suicida, mas eu não tenho um plano efetivo. Assim, eu gostaria de morrer, eu acho que esse seria a melhor solução para o meu sofrimento, mas eu não tenho claro como eu faria, eu não tenho nem claro se eu teria coragem, né? Embora isso não seja um ato de coragem, né? Não está relacionado à questão da coragem. Quando eu tenho um paciente com ideação suicida e tenho um plano, então eu tenho uma arma de fogo em casa e eu pretendo me dar um tiro, eu já tenho a corda preparada, né? Eu conto sempre uma situação de um paciente que tinha uma ideia suicida mais crônica, uma vez eu atendi, então a família sempre dizia assim, não, ele fala isso recorrentemente, que ele tem desejo de morrer. Mas aí ele me conta que o desejo de morrer dele e a efetivação é muito forte, e a efetivação dele se daria na formatura da filha, né? E a filha está se formando. Então, isso aumenta os riscos, porque ele tem um plano, esse plano é efetivo, que era se enforcar, já tinha a corda comprada, e a filha ia se formar. Então, é diferente da lá, no início, quando ele apenas falava, né, que ele iria cometer o suicídio, mas antes de esperar a filha se formar. Os pacientes com a tentativa de suicídio, elas vão ter que ter um manejo, né, mais efetivo e muitas vezes um manejo conjunto com a equipe médica. Todos têm, né? Mas esse, de alguma forma, um pouco maior, né? O cuidado vai ser um pouco maior. O que é importante que a gente precisa saber nessas situações? E aí eu vou trazer um pouquinho das coisas que eu já trouxe, então, é as características do ato suicida, então, o método, as circunstâncias, a intencionalidade dele, a questão dos fatores de risco que eu já trouxe antes. É importante pensar nos aspectos psicodinâmicos do momento vivenciado pelo aquele sujeito. Então, os conflitos, o que está motivando, as fantasias em relação à morte, né? E aí eu sempre trago a questão religiosa porque eu acho que ela é importante. A questão de saber se tem antecedentes pessoais, se ele já tentou, se ele já fez alguma coisa, ou até mesmo familiares. Se ele tem uma rede de apoio que vai o ajudar, que vai ajudar ele nesse momento e que a gente vai poder contar. É importante a gente ter claro também os dados de personalidade, né, e os mecanismos de defesa e as estratégias de enfrentamento que esse sujeito tem, porque isso vai nos dar uma visão geral desse sujeito e a gente vai poder pensar se esse sujeito precisa de uma proteção, né, mais institucional, numa hospitalização, ou ele pode ficar em casa monitorado. Essas características todas aqui vão nos ajudar a sinalizar isso, tá? Então, não que vá ser isso uma entrevista única, né? Mas ao longo dos atendimentos a gente vai construindo isso com o paciente, conhecendo esse nosso paciente para melhor manejar ele. O que a gente tem que ter claro? O que a gente precisa fazer é proteger o nosso paciente. E a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Tá? Então, por que eu digo da melhor forma possível? Porque para a gente não se sentir, né, responsável totalmente, né? Nós somos uma peça do quebra-cabeça, nós não somos o quebra-cabeça inteiro. Então a gente precisa saber que a gente tem limites e que não é tudo que a gente vai conseguir dar conta. O que nós temos que ter claro também? A questão da avaliação dos riscos, que é um dos pedidos que foi, né, para eu falar. Então, o que é o baixo risco? Aquele sujeito que
que pensa numa autoagressão, né, então, que de alguma forma se machuca, mas algo não numa letalidade. Nós temos uma ideação suicida, mas sem plano, então é um desejo de morte, mas um desejo de morte que não tem um risco iminente, assim. É aquele sujeito que não tem história de tentativa de suicídio prévia, que tem uma rede de apoio presente e efetiva, e que tem os baixos fatores de risco no geral, que é aquele que eu falei para vocês antes. O que está no meio do meio termo, assim, né? É aquele que tem uma ideação suicida frequente, então é algo recorrente ao longo do seu discurso, ele tem ou não tem a questão da autoagressão, de se machucar. Ele tem um histórico de tentativa de suicídio, mas ele tem a ausência de comportamentos impulsivos ou de dependência química. Que é o que é gritante, que nós temos que nos preocupar, que os sinais vermelhos precisam estar atentos. Que é aquele sujeito que tem ideação suicida frequente ou persistente, mas que tem plano, que se ameaça ou que tem tentativa prévia. Aquele que tem um histórico de tentativa de suicídio, tanto pessoal quanto familiar, e ele tem altos fatores de risco, que é aqueles que eu já trouxe para vocês. Tá? Então, isso a gente tem que ter claro. Eu diria assim que o do meio, né, o mediano e o último seriam os mais que a gente mais tem que se preocupar, assim. Pensando em avaliação, pensando em ambiente de internação, né? E eu tô falando internação clínica, não internação psiquiátrica. Quais são as nossas condutas, né? O paciente, né, com baixo risco, eu sinalizei assim como verdinho, né? Não quer dizer que é verdinho que a gente não tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar sim. A gente precisa oferecer suporte emocional, apoio emocional. A gente precisa ajudar ele a refletir, né, e a pensar em estratégias de enfrentamento. A gente precisa manter o acompanhamento durante a internação e encaminhar ele para atendimento psicológico quando ele recebe alta, né? É o que eu digo de fazer, né, a gestalt redondinha, assim. Então, tu vai começar, tu vai avaliar e tu vai poder encaminhar, porque normalmente a gente não consegue dar a continuidade desse atendimento. O amarelinho, então, que é aquele do mediano, a gente tem que ter capacidade de oferecer o apoio emocional, de trabalhar sobre os sentimentos que motivam a ideação suicida e pensar, né, em estratégias de enfrentamento. A gente vai precisar, né, contar para as pessoas que estão próximas a ele esse desejo, que é algo que pode ser pensado no baixo risco, em função do nosso sigilo e de toda a nossa proteção e de criação de vínculo que a gente tem que ter com esse sujeito. No amarelo já não dá, né, para respeitar isso e a gente precisa nos alertar, né, nos amparar, eu diria, não alertar. Nós precisamos alertar a rede de apoio e pensar naquilo. Nós não somos o quebra-cabeça total. Nós somos uma peça e a gente precisa contar com todas as outras peças para poder dar a melhor assistência. A gente vai precisar solicitar a avaliação da psiquiatria já aqui e muitas vezes até no verde. Por quê? Porque o sofrimento ele já está tamanho que ele vai precisar de uma medicação, né? Ele vai precisar de uma contenção medicamentosa também, porque a intensidade desse sofrimento está muito grande. E a gente vai manter e encaminhar, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez no verdinho. Na questão do vermelho, a gente vai manter o acompanhamento, vai oferecer o suporte emocional, vai trabalhar com ele a importância de protegê-lo. Então, numa internação, a gente vai ter que pensar em leito com janela com grade, a gente vai ter que pensar num leito próximo do posto de enfermagem para ficar mais monitorado. A gente vai ter que contar com a equipe, né, multi de uma forma geral, assim, para nos ajudar a cuidar desse sujeito na internação clínica e também na alta, né, porque talvez esse sujeito não possa ir para casa, talvez esse sujeito precise, né, após as suas questões clínicas resolvidas,
precise de uma internação psiquiátrica, e para isso a psiquiatria tem que ser nossa parceira, né? E nos ajudar nisso, assim, lá no hospital a gente tem isso, então nós acabamos não trabalhando tanto com os pacientes com tentativas ou comportamentos suicidas, a gente já delega, né, a psiquiatria justamente porque a gente considera, não que a gente não tenha, né, não tenha assim não tem o que fazer ou não tem a capacidade de cuidar. Mas, infelizmente, né, as demandas são maiores e a gente precisa priorizar. Então, esse sujeito ele precisa pensar no seu sintoma imediato. Então, ele vai para a psiquiatria e nós ficamos com os pacientes onde a gente consiga trabalhar de outra forma. E a gente vai precisar, né, então, acionar toda a equipe, a equipe de saúde. Então, o que, que eu trago aqui? No hospital, a gente quer algo que eu já trouxe, assim, para nós finalizar. Pensar, então, esse sujeito, ele vai precisar de uma hospitalização psiquiátrica, para além da internação clínica, que ele já está conosco, ou não, né? Esse paciente, quando ele receber alta, a gente pode pensar que um CAPS daria conta, né? E que com o apoio do CAPS, né, do Centro de Atenção Psicossocial, isso vai ser possível e ele, de forma ambulatorial, vai conseguir, né, receber a ajuda necessária. A gente vai ter uma rede familiar, né, uma rede de apoio que vai conseguir prestar o cuidado domiciliar que esse sujeito precisa. Isso também a gente tem que saber. A gente precisa, né, se amparar dessa família para poder dar uma alta segura para esse sujeito. Esse sujeito vai ter condições de seguir com a psicoterapia, recebendo o atendimento psicológico, né, e psiquiátrico necessário, e aí o CAPS entra como um parceiro bem interessante, mas pensando que muitas vezes a gente se depara com pacientes que não são, né, da rede SUS e tem a rede privada. Esse paciente, né, vai sair com medicação, vai precisar tomar essa medicação, vai ter que ter algum controle, né, desses medicamentos para não se colocar em risco. A gente vai ter que alertar a família sobre os riscos e tirar, né, do tipo aquele paciente que tem uma ideação suicida com arma de fogo e tem disponível arma de fogo, a gente precisa pedir para a família, né, retirar essa arma de fogo de casa, poder proteger ele. Então, é uma gama de fatores. Trouxe um pouquinho desse meu conhecimento para vocês, espero ter ajudado. Eu deixo aqui, né, as referências que eu utilizei e que eu acho que são importantes vocês terem contato. Queria agradecer, então, pela disponibilidade de me escutar. Fico à disposição, caso queiram, né, me escrever, tirar dúvidas e conversar sobre a temática. O Coletivo Educação e Saúde está sempre disponível para vocês. Um abraço e até mais.